Como garantir que a atividade estatal seja transparente, eficiente e responsável, inclusive em termos de accountability? Como evitar conflitos de interesse? A concorrência da iniciativa privada com o Estado é desejável? Eu acho que o Estado tem alguns vícios que são muito difíceis de serem corrigidos. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: quando legisladores regulam compras e vendas, as primeiras coisas que são compradas e vendidas são legisladores. Então, o fato do Estado ter esse poder, cria uma série de distorções. Nós já tivemos casos de concorrência privada versus serviço público. Por exemplo, transporte público. Como não existia nenhum mecanismo de enforcement da qualidade do serviço de transporte público, todo mundo abandonou e foi para o privado, que naturalmente é uma coisa regulada, onde as pessoas ganham dinheiro, porque os legisladores deixam elas ganharem dinheiro, estimulam elas a ganharem dinheiro, e acabou. Ontem eu saí aqui do hotel, atravessei a Rua General San Martín, e vi o seguinte: eu vi 5 ônibus concessionários, cada um com 3 passageiros, e uma van dura de gente. Por quê? Porque a van provavelmente oferece um serviço mais eficiente. Acho que no Rio também já foram semi-capturadas, já tem uma regulamentação. Mas, originalmente, isso acontece. Aconteceu com a saúde pública no Brasil. Quando a classe média abandonou a saúde pública, virou coisa de pobre, aí o Estado diz: dane-se, e ela virou a porcaria que é. Educação está acontecendo, mas tem uma coisa que ainda está meio a salvo, que são as universidades, porque a classe média e média alta não querem largar o osso. Por isso é que vale a pena você pagar uma escola secundária altíssima para o seu filho, porque você está garantindo, na realidade, que você vai ter 4, 5 ou 6 anos de gratuidade quando o seu filho entrar para a faculdade. Então, na realidade, é muito complicado isso. Mas já está acabando por uma coisa curiosa. O governo Lula começou com essas coisas de ProUni, de cota e tal e coisa, e eu não sei se o Eduardo Viola vai testemunhar que isso é verdade, mas eu já soube de várias coisas acontecendo em universidades públicas. São 2 movimentos. Um movimento é o seguinte: os professores antigos, que são todos socialistas, progressistas e querem o bem-estar dos pobres, não querem dar aula nem para os pobres nem para os negros. Então, eles conseguiram que se criasse uma série de campos alternativos em bairro de pobre, que aí os pobres ficam lá, segregadinhos, como sempre estiveram, e eles contratam os professores novos para fazerem isso. E a outra coisa é que, em várias faculdades, já está havendo um abandono de faculdades privadas pela classe média e média alta, de faculdades públicas, porque dizem o seguinte: eu não quero conviver com isso, ou eu não quero viver numa turma em que o professor tem que baixar o nível porque o meu colega que senta ao meu lado teve uma educação pior. Então, essas coisas todas me fazem ser muito cético a respeito de achar que essa concorrência pode funcionar. Eu acho que no setor universitário o que podia funcionar é o seguinte: acesso democrático, sim, e depois a gente criar um sistema de bolsas, porque aí eu acho que haveria mais igualdade do que o sistema de cotas, que é um sistema muito bem intencionado, mas que está tendo esses resultados perversos. Com um marco regulatório adequado, poderia-se pensar em formas de aprimorar os serviços públicos de educação, saúde e segurança? Alguns desses serviços poderiam ser realizados por meio de parcerias público-privadas? Eu acho que muita coisa pode ser feita por parceria público-privada, mas eu acho que, basicamente, não vejo como sendo as coisas que se dirigem a serviços prestados a consumidores descentralizados. Falamos de educação e de transporte, que é típico, ou seja, a capacidade de articulação da clientela pelo seu tamanho e em suma, pelo seu orçamento de tempo, para usar um termo que o Amaury gosta, as pessoas não têm tempo de fiscalizar isso tudo. Eu acho que quando você está falando de parcerias público-privadas em bens públicos do tipo rodovias ou do tipo hidrelétricas, etc., isso pode ser mais viável porque quem fiscaliza tem um grau maior de concentração, de densidade, para poder chegar e cobrar melhor isso do Estado. Mas acho que em serviços descentralizados é muito difícil.
E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu acho que a gente tende a ter um esforço autoflagelatório muito grande de dizer o Brasil é corrupto e não tem jeito, a Argentina é corrupta, mas a Finlândia não é. Bom, são culturas diferentes, são histórias diferentes. Eu acho que se a gente for estudar a história da Dinamarca desde o ano 1010, quando Deus jogou a bandeira numa batalha, o rei pegou e virou rei da Dinamarca, a gente vai encontrar muita corrupção. Eu cheguei em Chicago pela primeira vez no dia 2 de janeiro de 68 e vi uma placa dizendo assim: Welcome to Chicago, Richard J. Daley, Mayor. Há 4 anos atrás eu fiz uma escala em Chicago, saí do aeroporto, que era uma escala longa, botei a cara do lado de fora, a primeira coisa que eu vi foi uma placa dizendo Welcome to Chicago, Richard M. Daley, Mayor. Ou seja, o pai e o filho, desde 58, completaram agora, em 2008, 50 anos de controle da cidade. Eles só perderam quando o velho morreu, que deu uma desequilibrada. Qualquer um que leia o New York Times vai ver toda a edição, tem 2 ou 3 notícias de corrupção na polícia de Nova Orleans, ou na polícia de Filadélfia, ou na polícia de Chicago, ou de São Francisco, ou de Los Angeles. Então, nós não somos únicos. Pode ser que as coisas que a gente faça sejam diferentes. O escândalo que houve na Câmara dos Comuns da Inglaterra e no Ministério, que as pessoas reformaram casas por 50, 60, 80 mil libras, que o marido da ministra alugava filmes pornográficos, mas aí também é a cultura, né? Aqui ninguém ia se preocupar com alguém alugando filmes pornográficos, as pessoas estão fazendo coisas para ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que essa questão da parceria público-privada funciona em alguns setores se houver um mínimo de paridade, digamos assim, de poder ou de proximidade de poder entre o Estado e quem é o parceiro, não para coisas descentralizadas e atomizadas como educação, saúde pública, etc.